Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, voltando aqui. Infelizmente o louvor acabou derrubando, mas creio que você tenha recebido já algo do Espírito Santo. Eu creio, Jesus, aleluia. O Espírito Santo vai continuar ministrando em nossos corações. Estamos voltando, glória a Deus. Que os irmãos fiquem em espírito. Firmou, Rian? Firmou, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos seguindo para a palavra do dia no dia de hoje. Nós já oramos, já apresentamos, consagramos a rádio. Pedimos para o Espírito Santo vir de encontro a esse ambiente. Rian já deu a palavra abençoada. E vamos para a ministração do dia de hoje. A palavra do dia de hoje. Palavra simples, irmão. Apenas alguns versículos que se encontram em Marcos 4, seu versículo do 30 ao 32, a parábola do grão de mostarda, uma palavra muito conhecida, mas porém o Senhor me deu algumas revelações do Espírito Santo, e conforme eu ia alinhando essa mensagem, eu espero passar para vocês um pouco do que Deus passou Glória a no meu Deus, coração. eu creio, Amém? Jesus. Receba a paz do Senhor, irmão, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com parábolas apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é menor de todos as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem aliar sua sombra. Aleluia, glória a Deus. Parábola do grão de mostarda é uma parábola que vem de encontro fazer uma ilustração, comparando o reino de Deus com a pequena semente, porque assim é, irmão. O reino de Deus, ele cresce na proporção que ele é regado. É verdade. Ninguém se torna grande, né, irmão? A gente primeiro nasce, começa a poder se sentar, para depois engatinhar, para depois ficar de pé, e então a gente começa a dar um passinho e cai, 2 passinhos e cai, 3 passinhos e cai. E o reino de Deus, a gente vem fazer uma introdução no dia de hoje um pouco diferente. Aleluia! Porque eu preciso atrair o seu olhar para esta palavra. Glória a Deus. Eu preciso que a sua alma esteja com o coração aberto para ser ministrado no dia de hoje. Eu creio, Jesus. Porque esta palavra, ela vem para trazer foco na sua mudança. A palavra de Deus é uma voz profética que tem um poder de transformação. E o poder da fé é através dos seus ouvidos. Então que os seus ouvidos espirituais estejam abertos para receber algo de Deus neste anoitecer. Temos uma grande responsabilidade em compartilhar um texto, ministrar um texto sobre a sua vida. Porque nós sabemos que como você será ministrado, essa mensagem você irá tomar decisões. Então é um fruto, uma resposta de oração que você vem buscando saciar o seu espírito. Então nós temos que tomar cuidado, mas que a sua visão esteja ampla, focada no que o Senhor vai falar contigo. Porque não é apenas uma palavra. Eu preciso te alertar para que você preste atenção no que o Espírito de Deus quer falar contigo hoje. Nós não estamos lendo nenhum livro qualquer. É verdade. Nós Jesus. estamos lendo o livro mais vendido, mais compartilhado, o livro que é mais traduzido. Mas porém não é apenas um livro, irmão. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e ela molda os nossos corações. E ambientes serão realmente, eu creio nisso, que realmente ambientes serão mudados, vidas serão transformadas, impactadas. E eu reforço aqui, nós estamos debaixo de uma palavra profética. E se o Senhor nos prometeu, o Senhor se garante, Ele se responsabiliza. E nós vamos emergir nesse texto do Evangelho de Cristo.
E eu preciso que você fique comigo, que você fique atento. Aleluia. E que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Não é um pedido meu, é um pedido do Espírito, o Espírito da voz de Deus para você no dia de hoje. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra bem ilustrativa, irmão. Jesus está comparando o reino de Deus como um grão de mostarda. E de toda a semente que Jesus poderia comparar, quando é semeado, ele estava comparando logo o grão de mostarda, a menor de todas. Verdade. E por mais que você ache que o Evangelho é esse mundo deslumbrante, esse holoforte, esse status, eu quero te dizer que o Evangelho continua sendo simples. O Evangelho continua sendo o arrependimento, pregar sobre salvação, sobre cruz, sobre ressurreição, sobre a volta iminente de Jesus. E esta palavra nos diz que a semente, ao tocar na terra e ao criar raízes e ao crescer, ela seria suficiente para criar ninhos ao ponto das árvores das aves terem a sua sombra. E essa palavra vem destacando constantemente o início humilde do reino de Jesus, porque Jesus começou o seu ministério de uma forma muito simples. Na rádio passada nós falamos que Jesus tudo era emprestado. A estrebaria que nasceu, a jumentinha que adentrou na Páscoa e até a cruz. A cruz era sua e era minha. Verdade. A jumentinha era emprestada, a estrebaria que ele nasceu é emprestada. Então o ministério de Jesus é muito simples, mas ele teve um crescimento muito rápido, com um impacto muito grande, que nos impacta até no dia de hoje. É verdade. Nós sabemos bem que o Senhor Jesus veio para nos ensinar, nos discipular, para que nós criarmos discípulos e sermos enviados em dupla naquela época, como mensageiro da palavra de Deus. E ele nos ensina que o reino de Deus possa parecer insignificante no início, porque quem daria alguma coisa para um homem que vem de Nazaré? Ninguém dava nada por Jesus. Mas Jesus, de alguma maneira, ele cresceu, ele floriu, e ele começou a ser reconhecido como o Filho de Deus. E essa parábola vem nos ilustrar o reino de Deus. No começo, irmão, ninguém vê nada na gente. Nós viramos recém-convertidos, aceitamos, levantamos a mão, se batizamos, fomos batizados na água. E as pessoas acham que nós somos simplesmente um fogo de palha, que já já essa comunhão, essa fé irá se esfriar. Mas eles não sabem que aquela sementinha, mesmo pequenininha, que está plantada no tempo certo, como o irmão Rian ministrou no dia de hoje, no tempo certo, a colheita virá sobre nossas vidas. E o reino de Deus, ele tem um começo difícil. Verdade. É difícil florir, é difícil você acreditar que uma sementinha tão pequena, que é a palavra de Deus, vai nos trazer impacto tão grande sobre as nossas vidas. Mas porém, fique comigo. Abrimos o nosso coração. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu sei que em algum momento da sua vida, presta atenção, você não se encaixa, você não se entende. Verdade. Você se sente excluído. Meu Deus. Você sabe que dentro de você está faltando algo. Você sente que dentro de você tem uma sensação de querer fazer mais, mas porém você não consegue. Seu lugar não é aonde você está. Jesus, aleluia. Sinto muito em te dizer, mas com grande alegria eu tenho que te dizer: você não nasceu para estar aonde você está. É forte, Jesus, aleluia. Você não será mais completo, irmão, usufruindo de coisas que não são suas. Deus tem plantado sementes em seu coração. E eu falo com total convicção, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se ela for liberada, pode demorar você a colher, mas ela vai chegar até você. Aleluia. Ela vai adentrar no seu coração. E o Espírito Santo vai começar a mudar a atmosfera dentro de você, porque a mudança começa de dentro para fora. E eu quero dizer para você que o que você está sentindo nada mais é do que o Espírito Santo te trazendo incômodo para você voltar para o seu formato original, para você voltar
a ser uma sombra, para que pessoas venham descansar, irmão. Verdade. O Senhor te chama Glória. para ser uma árvore edificada, É, com Jesus. bons frutos, porque o plantio do Senhor não apodrece, É o verdade. plantio do Senhor não se perde, mas o segredo é o que você está fazendo com essa semente, com esse grão de mostarda que o Senhor está derramando. sobre a sua Verdade, vida. Deus. Você pode ter até momento de alegria no final de semana, Verdade. mas na segunda-feira você sabe a dificuldade que é levantar. Meu Deus. Porque o final de semana nos traz uma sombra e um vento, um fôlego, um descanso. É. Mas é momentâneo, irmão. Momentâneo. O Senhor não te chamou para fazer um ventinho e parar e cessar. Meu Deus. Como também eu sei que andorinha sozinha não faz vendaval. É por isso que o Senhor nos coloca dentro de uma casa de oração, para nós termos comunhão com o nosso irmão e nós sermos fortalecidos, Jesus. sermos alimentados diariamente pela palavra, pela comunhão, pelo Espírito Santo que está sobre a vida das pessoas. É. E esta palavra, ela é especialmente encorajadora para os crentes que pode sentir, que não sente mais os pequenos movimentos. É verdade. Infelizmente há pessoas que não sentem os pequenos movimentos mais. É. Mas os pequenos movimentos, irmão, tem grande impacto. Talvez essa sementinha de mostarda que você tem hoje é sua fé esvaziando. É seu último ato de falar, eu vou ouvir. Mas se nada acontecer, eu paro. Quero te dizer que o reino de Deus, ele não é medido por padrão humano. É verdade. O reino de Deus é espiritual. Espiritual. E o Senhor opera, irmão, às vezes no pouco e no muito. Mas segundo princípios divinos, tudo irá crescer. Tudo Verdade. irá florir. Tudo que você plantar com alegria, com tristeza, com choro, com tristeza, você irá colher. E nesse sermão nós começamos a explorar que essa parábola não fala apenas de um grão de mostarda, mas sim do mundo espiritual. E aqui nós começamos a aplicar essa mensagem na sua Verdade, vida, Jesus. para Deus despertar o ministério que há dentro de você, te encorajando a ter fé e você venha gerar um potencial no reino de Deus, para que você venha crescer e ser transformado e transformar. Vamos considerar que o que significa fazer parte do reino dinâmico de Deus, como podemos contribuir para o seu conhecimento, para a sua expansão. E aqui nós estamos contribuindo para esse despertar. Verdade. Você está sendo ministrado a tomar uma decisão, a tomar uma coragem. Você está sendo influenciado pelo Espírito Santo. É. Há quanto tempo tu não tem orado? Há quanto tempo tu não tem buscado? E o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração. Nesse momento, eu quero sair dessa área de introdução. Peço que você aperte o cinto, para que você venha se segurar, Eita, glória, para que você aleluia. venha clamar, que o Espírito Santo venha ter misericórdia sobre a sua vida. Aleluia. Em algum momento você não tem mais ouvido a voz de Deus. É. Em algum momento você está achando que não está florindo, que você não está alcançando o que tem que alcançar. Porém, eu quero te dizer, o Senhor sente a sua falta. É verdade, Jesus. O Senhor te colocou como pilar nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente de moradia, nesse ambiente onde você mora, para você ser levantado como um homem de Deus e ser uma árvore, um grão de mostarda que floriu e levar Glória a sombra para o Deus. próximo. É. E eu quero dizer que o reino de Deus é semelhante demais a um grão de mostarda, como a palavra de Deus nos mostra. No começo, Jesus parecia fazer algo pequeno, pegando pessoas diferentes, discipulando e ministrando sobre a vida delas. Verdade. 1 Coríntios, seu capítulo 1, versículo 26 ao 29. Porque bem sedes, irmãos, em vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas mais fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie, irmão. O que o Senhor está nos falando, irmão? Ele não erra.
Você pode achar que você não é um escolhido, mas porém Ele precisa trabalhar no seu chamado, para que você não venha se gloriar pelas obras de Deus na sua vida. E a fé no começo pode ser pequena, mas nos pequenos movimentos Deus opera. Zacarias capítulo 4 versículo 10: porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão. Diz Zorobabel: esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aleluia. Então nos pequenos movimentos do reino espiritual já tem um movimento aqui rolando, já tem uma atmosfera que está te alcançando. O Senhor começa a operar no seu potencial, porque o seu potencial é eminente. O inferno sabe do seu chamado. Aleluia. É por isso que ele tem batalhado para que essa semente de grão de mostarda não venha florir. Em Mateus 17:20 vai dizer: e Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade digo que tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada a vós será impossível. Irmão, você faz o possível. É, Jesus. Que na medida Deus faz o impossível para você. É verdade. O que estiver na sua mão, você Glória faça. a Deus. O que não tiver, você aguarde o tempo do Senhor. Porque o Senhor vai fazer o impossível. Eu não sei como você acordou hoje, mas o Senhor sabe. E lá em Marcos mesmo, versículo 32, e mais uma vez, semeada, cresce e torna-se a melhor. O Senhor está reafirmando para você no dia de hoje, que aquilo que está sendo semeado no seu coração, por menor que seja aos olhos do homem, aos olhos carnais, no espiritual, tem grande impacto, porque essa hortaliça vai criar ramos, de tal maneira que as árvores, as rabinas, podem se alinhar debaixo da sua sombra, irmão. Verdade. Às vezes você não enxerga, mas o crescimento já está florindo, o crescimento já está acontecendo. Porque nada mais é, irmão, quando nós saímos das águas, nós vamos começar a ser ministrado pela palavra de Deus. E até nós temos esse direcionamento para saber qual que é a nossa vocação. Nós temos que ser orientados pela palavra. É verdade. E Atos, seu capítulo 2, versículo 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, se você está recebendo a sua palavra de bom grado, já está sendo batizado pelo Espírito Santo. E naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam os apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham em comum. E em verdade, e vendia para o partir do segundo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partiram o pão e comiam e jejuavam com alegria e singelo coração, louvando a Deus e caindo na graça do todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor a igreja os que haviam de salvar. Irmão, você não está aí à toa. A palavra de Deus tem endereço no dia de hoje. Quero dizer para você que a obra de Deus está te esperando. Você está esperando um potencial, um crescimento, mas você não vai enxergar. Porque a palavra de Deus em 3 Coríntios, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Meu Deus, é verdade. O crescimento é do Senhor, irmão. Sabedoria do Senhor, a inteligência do Senhor, a ousadia do Espírito Santo é do Senhor. Tudo é aprimorado pelo Espírito Santo. E o crescimento que vem do Senhor, conforme fazemos a vontade de Deus. Não tem como Deus operar numa fonte que jorra 2 águas. Não tem como o Senhor operar em meio a dúvidas, em meio ao pecado, em meio à blasfêmia. Não tem como o Senhor operar no meio de vícios, no meio de briga, de estenda. O Senhor precisa que você venha cada vez mais testemunhar um evangelho da verdade. Porque se é testemunhando, recebendo o evangelho da verdade, você vai ser liberto. Você vai ser tratado. É verdade. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 6. Quem já chegou a vós, como também em todo o mundo, e já vai frutificando. Então você já chegou, você já está gerando.
como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. O Senhor está sendo um verdadeiro ministro da palavra no dia de hoje. Por quê? Sendo um bom ouvinte, conheceste a graça de Deus e em verdade. Então, quando você dá o seu ouvido para ouvir as coisas espirituais, o Senhor vem confirmando o seu chamado, vem reativando o seu chamado. Coisas que você fazia, você não vai mais fazer, porque o Espírito Santo já está dentro de você. Então, aonde você está, seja influente, cresça. Aleluia! O reino de Deus aonde você está. Fique calmo. Nós já vamos para a conclusão da mensagem. Você vai entender. Glória a Deus, eu creio. Deus vai continuar nos orientando, para que no dia de hoje você tenha algo espiritual, para que aconteça e não pare mais o agir de Deus sobre a sua vida. O impacto do mundo espiritual, da influência do reino de Deus, está sendo falado aqui no dia de hoje. Nós estamos assemelhando uma parábola, um grão de mostarda ao reino de Deus. Mas é um reino de Deus que é eficaz, irmão, porque aqui é a palavra viva, a palavra revelada que o Senhor nos colocou no coração. É verdade. Nós não estamos ministrando uma palavra aqui simplesmente por perca de tempo. A palavra de Deus, ela vem de encontro ao refúgio. A palavra de Deus vem de encontro a te tirar desse abrigo, te colocar cada vez mais na presença do Senhor. Salmos, capítulo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O reino de Deus te acolhe, te abriga. Diversos povos, irmão. Eu não sei o que a seta que o inimigo colocou, falando que você não é digno, mas isso é bíblico. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, e qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e línguas. Todas as nações, tribos e línguas. Falava uma só, por quê? A palavra de Deus, ela é universal. O Espírito Santo vai te traduzir. Independente do que você está ouvindo, se você perguntar o que o irmão do lado está recebendo algo de acordo com o que está no coração dele. O Espírito Santo vai moldando a palavra e vai traduzindo para cair no seu coração da forma que tem que cair. E eu quero te dizer que o reino de Deus nos inclui. E você foi chamado para ser diferença. Você foi chamado porque o Senhor nos confirma em Mateus 5, 13 e 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for inícipo, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas que o no velador da luz que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o nome do Pai. Irmão, o que você tem ouvido no dia de hoje é que você é uma pimenta. Só vai se interessar quem gosta. Mas o Senhor não está falando isso. O Senhor te chamou como sal, para temperar. Você já comeu uma comida sem sal, como é ruim? Não é estranho? Você já comeu uma comida com muito sal? Não é estranho? Então o Senhor te chamou para temperar no ponto certo. Eu sei que algumas coisas, alguns momentos da sua vida, as coisas saíram do ponto. Salgou demais, insossou demais. Muitos falaram que você não é sal, que você é pimenta, só come quem aguenta, que ninguém consegue ficar do seu lado, que você é uma pessoa insuportável. Mas a mesma palavra que está dizendo que você tem um ponto certo. Você é sal, você é luz, você é candeia. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não importa o que os outros falaram de você até hoje, não aceite este rótulo. Quando alguém te falar, irmão, você é assim, irmão, por favor, não, eu tenho minha opinião, o Senhor fala de mim ao contrário do que você está falando. Repreende Satanás na boca do irmão, querendo te machucar, querendo que você perca a comunhão. E hoje nós vamos pôr uma palavra em prática, irmão. Vamos pôr em prática o que o Senhor está liberando no dia de hoje. Vamos aceitar essa semente, vamos ser diferente. Por mais que seja uma semente pequena, irmão, deixe essa semente fazer impacto na sua vida. Deixe o impacto mudar a sua atmosfera. Deixe que o impacto venha te fazer um crescimento espiritual e te trazer para o reino de Deus. Porque cada crente tem um papel no crescimento da igreja. Verdade. Cada crente é funcional dentro do ministério fundamental.
1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Irmão, vai doer, mas vai curar. Em nome de Jesus. Quem prega, prega. Quem louva, louva. Quem cura é o nome de Jesus. Deus te deu os dons de acordo com o que você pede para te abençoar, desde que esteja dentro do teu chamado. Verdade. Se Deus está te colocando no chamado da palavra, Ele vai exortar no chamado da palavra. Se Deus te colocou como uma pessoa levita, um músico, Ele vai te exaltar neste ministério. Não adianta você pedir dons espirituais para Deus que não esteja alinhado com o propósito do Senhor. É como te dar uma espada, a espada estiver sem bainha, vai cortar a sua mão. É como te dar uma espada e você não souber amolar. Porque não é para você. Então, cada um dentro do seu ministério, todos são utilizados. Verdade, Jesus. Porque nós somos servos. Antes de ser levita, antes de ser pastor, ombreiro, mensageiro de Deus, nós somos servos. Nós estamos aqui para te servir, para te acolher, para conversar com você, pela palavra de Deus que nos garante. Para você entender, Deus vai te dar uma Ferrari, vamos por assim? Se você não tem habilitação? Não. Deus vai te dar um trator, se você não sabe mexer no trator? Meu Deus, Deus vai te dar um avião, Rian, se você não sabe pilotar um avião? É forte. Se Deus te der uma bicicleta, irmão, é o que você comporta naquele momento. Se mais pra frente o Senhor vai te abençoar com algo, se for para acelerar o processo, nós não estamos falando de bem material. Mas se for para acelerar o processo, Senhor, eu quero buscar os irmãos em casa, a bicicleta não cabe mais. O Senhor vai fazer um meio de você tirar uma habilitação. Verdade. E se você pedir um carro para o Senhor vai te dar uma Kombi. Vai caber mais irmãos. Porque está dentro do propósito. Mas porém você vai ter algumas etapas para passar. Então a mensagem de Deus hoje está falando o que para você? É uma sementinha. Das menores, das pequenas. Talvez você está esperando algo extraordinário. Revelação de CPF, a chave do apartamento, a chave da casa, um relacionamento. Não, mas o que eu tenho para te liberar no dia de hoje é algo espiritual. Não é algo físico. Você pode trazer para o físico? Pode, quando você estiver preparado, igual o exemplo que eu acabei de te dar. E o Senhor cada vez mais nos mostra que sermos fiéis e permanecer na fé, mesmo nos pequenos momentos, nos pequenos gestos. Às vezes você não está recebendo algo de Deus, porque você está esperando que Deus mova a terra e o céu. Ele pode, mas o que o Senhor tem para você no momento é só um 360, e amém. Gálatas capítulo 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Confirmando a palavra do Rian. Oh, glória! Então se você perseverar, você vai colher. Mas se você não acreditar, perdeu a bênção. Jesus vagou 40 dias no deserto. Às vezes o deserto é 40 semanas. Verdade. 40 meses, 40 anos. O importante é você perseverar, que o inimigo vai partir em retirada. E o reino de Deus te chama com a participação no dia de hoje. Porque o Senhor, toda vez eu prego sobre isso. Toda vez Deus fala, reafirma. Enquanto você não entender para que você foi chamado, a gente vai continuar batendo em cima dessa tecla. Você foi chamado, está lá em Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Entende logo. Para de dar volta. Para de correr do seu chamado. Para de jogar seus dons fora. Para de jogar semente. Para de serrar a árvore. Deus já colocou a raiz, a semente já está plantada, a árvore já está frutificando. Para de para de matar o seu chamado. Para de ser um cabeção, um cego espiritual. Nós queremos pregar algo diferente para a sua vida, mas Deus continua batendo na mesma chamada. Tu és varão, tu és mensageiro, tu és levita, tu és servo da casa de Deus. O que você está fazendo longe da presença de Deus? É verdade. Me ajuda a pregar, me ajuda a te ajudar, irmão. Me ajuda a fazer com que Jesus te alcance. Fale para nós o que está faltando para Jesus te alcançar.
Você vai esperar a prova bater, a dificuldade bater, a semeadura cessar, o armário se acabar, o desemprego bater na porta, a dívida. O Senhor vai ser obrigado a fazer tudo isso para você voltar para a presença de Deus. Venha pelo amor de Deus. Fica esse apelo para você que está ouvindo. Às vezes, não, falo com convicção. Seu coração está longe de Deus. É verdade. E a palavra de Deus, Mateus 6, 33 está aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Quando você busca o reino de Deus acima de todas as coisas, você está cumprindo a palavra profética aqui de pregar o Evangelho, de estar na casa de Deus. Você está consagrando a sua casa, a sua vida ao Senhor. Tudo aquilo que está parado espiritualmente, o Senhor libera no tempo certo. Como Daniel orou naquele rio Tigre 21 dias, a bênção desceu no primeiro dia. Mas porém o rei lá da Pérsia se levantou com fúria, Satanás faz de tudo para você não receber a bênção. Mas Daniel, um senhor de 80 anos, ficou 21 dias pagando o preço. Mas recebeu. E eu e você deixa de receber, porque qualquer coisinha nós desvia do mundo espiritual. Demorou. Não pode arrumar um namoradinho, Tem paciência. não pode arrumar uma bênção financeira que se escapa. Deus deu o carro, irmão, nunca mais. Deus deu um avivamento, nunca mais. Guardou a ferramenta. Então busca, irmão. E aqui nós começamos a ir para a conclusão da mensagem, irmão. O que nós temos para Deus no dia de hoje é simples. Simples e objetivo. Deixa a sementinha brotar no seu coração, florir, proliferar, gerar frutos e virar sombra para os outros, para os passarinhos descansar, para os seus amigos, venha ser um instrumento de Deus. Glória! A palavra de Deus nos ensina no dia de hoje que o reino de Deus é humilde. É humilde. Que muitas das coisas são imperceptíveis. E você tem esperado grandes movimentos, sabendo que o movimento já começou. Você entende o que está acontecendo aqui? O reino de Deus não é igual você e eu que tem que descansar. O reino de Deus, quando nós descansamos, está em guerra. O reino de Deus é tomado em batalha. Não para. Não para. O reino de Deus molda todo dia. Hoje eu estou aqui quebrado, mas não é porque eu estou quebrado que a obra de Deus vai parar, vai ficar parada. Se eu não venho ministrar, Deus levanta outro. E amém por isso. Quanto mais servo de Deus é levantado na palavra, mensageiro de Deus, mais a palavra de Deus ganha servos, mais a gente saqueia o inferno, mais irmãos e irmãs se converterão e ganharão a salvação. E essa palavra nos desafia a enxergar de uma forma diferente. Porque você está enxergando só pelo olho humano. As coisas não estão acontecendo, a chave não está virando, a promoção não chegou, o relacionamento não está fluindo. Mas quando você entender que as coisas são espiritual, até confirmou algo que eu estava falando com o irmão. Nós entendemos a destravar as bênçãos que está sobre as nossas cabeças. Forte. Esse sermão não significa apenas uma parábola de semeadura, de semente. Esse sermão é para você aplicar na sua vida, nas pequenas coisas que estão atrapalhando. Eu te convido hoje, irmão, a você fazer um top 10. Eita. Pegar o papel e a caneta. Eu te convido, irmão, você fazer um top 10 das 10 coisas que está errada na sua... não vou apontar, mas você mesmo, através do Espírito Santo, ele vai apontar 10 erros em você. E eu quero te desafiar no dia de hoje a você pegar esses 10 tópicos, esses 10 erros, colocar no papel e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. Eu não vou fazer mais isso, mais isso e mais isso. Se todos esses 10 itens estão me afastando do Senhor, eu abro mão por ti. Por quê? Acabamos de falar, buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, você busca a justiça. Para de ficar confrontando, para de ficar debatendo, vai para a palavra, esquece, deixa falar mal, deixa a fúria do inimigo bater na porta, não dá nem ouvido, fica que nem Alice no País das Maravilhas, cantarolando, pulando, louve ao Senhor, mas não dê ouvido. E o Senhor, mesmo nos atos de bondade, nos menores que seja, a bondade do Senhor. Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Ser fiel no dia bom, mas ser fiel no dia ruim. Ser fiel quando eu tenho tudo, mas ser fiel quando eu perco tudo. E assim que o Senhor quer, sondar aonde está os nossos corações. Às vezes você está passando por uma prova, nem é prova, é o Senhor verificando aonde está o seu coração.
se o seu coração realmente está nas coisas espirituais ou nas coisas do mundo. E essa mensagem eu quero do fundo do meu coração que ela venha te inspirar a você valorizar os movimentos do reino de Deus. Por mais simples que seja na sua vida, nada é em vão. Cada vez mais nós possamos abraçar o potencial da mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela tem o potencial de mudar nossas vidas, de expandir, de ter um crescimento, um avivamento espiritual. Mas que nós possamos receber com alegria, irmão. Porque Deus está ministrando sobre nossas vidas. E porque não é o que eu quero ouvir, eu rebato e não recebo. E aí eu volto para o final da fila e deixo de receber do Espírito. O reino de Deus, irmão, ele nos faz crescer. Não somente dentro do ministério, mas como ser humano, como servo e também como patente de sabedoria. Porque Jesus não só te chamou para ser salvo, irmão. Você será salvo. Mas também Jesus te chamou para te alistar no exército da salvação. Tu és valoroso dentro do reino de Deus. É verdade, Jesus, aleluia. Às vezes a obra está padecendo, irmão, porque falta. A irmã está dando risada. Porque falta mão de obra. E a mão de obra às vezes está aí, ó, do ladinho do celular, ouvindo, no conforto de casa. Quando você podia estar aqui conosco, intercedendo, louvando, adorando. Você é muito mais que bem-vindo na casa do Pai. E no dia de hoje, irmão, eu quero te agradecer por esse período que nós passamos junto. Essas 3 horinhas que nós passamos na segunda, na quarta e na sexta. Nós estamos juntos, brigando aqui pela sua atenção, porque o mundo espiritual, ele faz de tudo para que o inimigo para que o inimigo venha roubar a palavra de Deus. Só que porém nós estamos brigando na porta da internet. É o ministério que Deus nos colocou, onde tem muita distração. Você está acostumado a ficar vendo micropílula de conteúdo. Misericórdia! Não vai ser uma micropílula de conteúdo, uma sabedoria do homem que vai mudar a sua vida. Mas um versículo, uma palavra e uma decisão, eu creio que pode mudar a sua vida. E hoje está esta palavra no dia do seu coração sendo ministrada pelo Espírito Santo. É uma mensagem de Deus, uma mensagem profética. Porque eu creio que esse pequeno movimento de só o fato de você entrar nessa rádio, isso aí foi o suficiente para você receber algo do Espírito. E aqui eu fechei a minha Bíblia, irmão. A mensagem está entregue. Que o Espírito Santo venha digerir, para que você venha entender que por mais simples que seja, o Senhor trabalha, o Senhor opera. Mas porque você está esperando algo grande de Deus, não que Ele não possa fazer, porque Ele pode. Mas primeiro Deus trabalha na simplicidade. É verdade. Para depois Ele exortar. E quando Ele te exortar, a glória é para Ele. Tudo é para Ele. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Lembra de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Mas Ele só vai fazer batendo na porta e você abrir. Então convide o Espírito Santo para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. Tudo que você for fazer, peça direção para Deus. Amém? Somente até aqui. O nosso irmão Jefferson, glória a Deus pela sua vida, pediu uma oração pela família. Nós estaremos orando. Vamos orar lá no monte. Vamos queimar os papelzinhos. Rian, cadê a caixinha, Rian? A caixinha está cheia. Glória a Deus por isso. Que você está enviando seu pedido de oração, está entrando na rádio, na live. A rádio fica salva para você pausar, ouvir com mais tranquilidade. Está aqui a caixinha, os pedidos de oração. O de hoje já está anotado ali. Eu creio que o Senhor vai operar. E tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Amém, Rian. Glória a Deus. E eu creio que Deus já está trabalhando na sua vida. Porém, irmão, tem hora que Deus vem na simplicidade e você tem que saber receber. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento pela porta da oração, Senhor. A vida do teu filho Jefferson e a tua família, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração do teu filho. Aleluia! O seu filho tem sido fiel, tem sido um bom ouvinte, Pai. Ministra, Espírito Santo, sobre o coração, Pai. Que essa cobertura espiritual venha se estender sobre a vida do irmão. Para que ele venha receber algo espiritual. Age, Espírito Santo, Ele está te dando liberdade, Deus. Coloca a vontade no coração dele de te buscar. Acende esse chamado, Senhor, seja luz.
para o caminho, Pai. Tira essa cegueira, Senhor. Acrescenta-nos de vida, Pai, para que Ele venha cumprir as Tuas promessas. Porque o Senhor prometeu, Pai. E nós sabemos que o Senhor não é filho do homem para que minta, nem para que se esqueça, Senhor. Move a terra e move o céu pelos aqueles que Te buscam, Pai. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. E aonde quer que o irmão esteja, o Espírito Santo venha acolher, Pai. Permita uma segunda chance, Pai. Uma renovação de aliança, uma limpeza nas vestes, Senhor. Trabalha no chamado, na mente, no coração, nas enfermidades, Senhor. Visita a despensa para que não venha faltar nada, Pai. Nós Te pedimos e cremos, porque o Senhor tem o poder de mudar a sentença, de revogar, de liberar tudo aquilo que está travado, em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira profética, às 19h30, você é nosso convidado. Às 7 horas a igreja estará aberta. Venha cultuar conosco, receber em nome de Deus. Você é muito mais que bem-vindo. Está encerrada a rádio. Fica com Deus. Amém. Vem, vem, vem.